Já pensou ter que ler e resumir um tijolão desse tamanho? Nessa hora seria bom e fácil, né, ter aquelas ferramentas automáticas para resumir a sua leitura, ou então pedir que a inteligência artificial faça isso por você. Afinal, temos que excluir e tirar do nosso caminho a parte chata do nosso trabalho. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto porque essa é uma péssima ideia e também um grande erro. Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E aqui estamos abrindo uma nova frente no nosso canal de vídeos, trazendo reflexões e abordagens sobre a linguagem, sim, este fenômeno dos quais a literatura também faz parte, mas que é tão rico e importante para todos nós. Bem, e se você não é um ser de outro planeta, ou se não chegou no planeta Terra nesse exato momento, certamente você já viu ou passou por essa timeline alguma oferta, alguma relação de uma ferramenta, de um programa, de um aplicativo ou mesmo de uma inteligência artificial que promete fazer aquela parte burocrática, aquela parte chata, especialmente dos ensinos e dos estudos, isso muitas vezes voltada para estudantes, sejam da escola ou mesmo da universidade, de fazer o trabalho que você quer evitar, a leitura do material e do texto. E assim como outros que também são professores como eu e que lidam com diversas turmas e com diversos estudantes, sabem o quanto hoje eles acham extremamente longo um texto de 3 páginas, por exemplo. Imagina que dirá um livro de 200, 300, 400 ou às vezes até 1000 páginas. E é neste meio de campo, é nesta a área que acabam proliferando ferramentas automáticas que prometem fazer esta parte complicada para você. Resumir o material, fazer a leitura de todo o texto e deixar amaciadinho aí para você estudante, para você leitor. E a nossa dúvida e a nossa questão, será que isso realmente vale a pena? Será que isso faz sentido? E é justamente nesta abordagem que eu pretendo conversar com vocês hoje. Não se nega que muitas vezes nós utilizamos resumos, nós utilizamos trabalhos feitos por outros, mas aqui a gente vai um pouco mais naquele sentido de quem procura, de fato, por um conhecimento aprofundado e de quem procura, de fato, aprender. Porque o que falamos nesse vídeo também estará conectado, interligado com as próprias teorias do conhecimento e de aprendizagem. Para você talvez se perguntar, para você se questionar se deve ou não usar esse tipo de ferramenta, tente pensar primeiro para você o que é aprender. Tente construir com você o que é conceitos de aprendizagens, que também é uma boa forma interessante. Mas no campo da linguística, e aí a gente pode entrar nesse debate, nessa querela, consideramos, e eu considero especialmente, que há um grande erro e um grande problema nesse tipo de ferramenta e nesse tipo de oferta. Isso porque essas ferramentas ou esta postura desconhece, ignora especialmente os principais conceitos e relações relacionadas à própria linguagem. Hoje é bastante consenso nos estudos linguísticos e na linguística de que um texto ele não é uma coisa isolada de quem emite e de quem o produz. Antigamente nas salas de aulas era muito comum e até nos livros didáticos temos aquela pergunta que você não verá mais hoje de modo algum, porque é uma pergunta que não faz sentido a partir do conhecimento e do desenvolvimento dos estudos da linguagem, que é, por exemplo, perguntar o que o autor quis dizer com o texto. Isso porque os estudos da linguagem e da linguística nos mostram que o autor ele é uma parte apenas da construção desse texto. O texto todo ele é um processo de interação e o sentido final a ser colocado nesse texto, ainda que o autor tenha os seus objetivos, ainda que o autor, o emissor do texto, tenha as suas intenções, quem vai colocar o sentido final no texto, no enunciado, é o seu receptor, é o leitor. O leitor não é uma parte passiva da leitura de um texto. E isso torna extremamente problemático a gente acreditar nessas ferramentas que oferecem milagres e que vão resumir aquela parte que consideramos a mais maçante ou a mais difícil. Portanto, se você espera aprender ou você espera construir uma aprendizagem eficiente, sólida e profunda a partir desses resumos de textos, vá sabendo que isto não se concretizará. Você
terá dificuldades de uma compreensão mais profunda e complexa do texto ou do trabalho que você precise resumir ou compreender. A técnica de aprendizagem e estratégia, por exemplo, que é o fichamento, que é aquela leitura do texto, onde você vai escolhendo trechos que considera importante. Até aí, é importante e saudável que cada um faça o seu fichamento. Porque vejamos, numa turma, por exemplo, de 30, 40 alunos, se um professor pedir para fazer um fichamento de um texto de 10 páginas, é muito provável que nem todos os alunos irão fichar as mesmas partes, não irão grifar as mesmas passagens. Isso porque, como dissemos, o leitor é uma parte ativa no processo de construção de texto, e isso quem nos diz é todo o conceito e toda a teoria da linguagem extremamente consolidada. Humberto Eco, inclusive, falava da questão da obra aberta e colocava as limitações dessa própria obra aberta, e era um excelente semioticista, né, que tínhamos entre nós, já colocava algumas relações desses aspectos da linguagem. Quando a gente parte para a própria literatura, e aí a gente pode pensar inclusive na estética da recepção, que traz à tona a participação do leitor e a recepção do leitor na obra, e amplia esta abordagem, e também vai falar lá da morte do autor, especialmente na literatura. Nós temos ótimas discussões a respeito da participação do leitor na construção e o entendimento do texto. E aí, o que isso importa, o que isso significa? Além disso, também a gente pode pensar na própria, né, antes de entrar um pouco mais aqui, a gente pode pensar na própria história da linguística, da linguagem textual, da linguagem aplicada no texto, por vários elementos. Por exemplo, a importância do leitor de um texto é tanta, vou compartilhar aqui do lado uma imagem, né, que é um cartoon, e provavelmente se você é um leitor com um letramento básico e mínimo, que passou por um processo escolar, que passou por um processo social e cultural, né, que é até partilhado por muitos de nós dentro do Ocidente, você vai reconhecer nessa imagem várias citações e várias referências, vários intertextos, né? Inclusive a gente pode lembrar da própria lógica do Bakhtin, que estudava a questão do texto, que vem falar da polifonia dos textos, das vozes textuais, dos intertextos, no que a gente considera essa polifonia, esse intertexto dentro de um novo texto, já se presume que o próprio leitor vai ter um processo ativo nisso. Porque se o leitor desconhecer a referência, a matriz textual, as vozes polifônicas que habitam um texto, certamente ele terá uma dificuldade maior de compreensão. Então toda a teoria linguística ela vai trazendo e vai evidenciando esse processo da importância do leitor, porque o sentido final ao texto, quem confere é o leitor. E aí, se a gente pegar essa imagem que eu compartilhei aqui, que eu compartilhei com vocês, né, um leitor letrado minimamente, ele vai conseguir fazer várias referências, várias interpretações desse cartoon, que talvez um outro leitor com uma deficiência maior ou menor de leitura ou de conhecimento social e cultural não chegará à mesma conclusão. Além disso, a gente pode pensar num experimento prático. Eu posso pedir para uma inteligência artificial descrever esta imagem, ela vai me descrever o que acontece ali, mas ela não vai captar as nuances do cartoon e da brincadeira que é feita, e também, do mesmo modo, ela não vai produzir, talvez, esse jogo referencial para me dar uma tona do sentido e do contexto, porque o contexto é outro elemento importante e relevantíssimo na construção e na compreensão do texto. Eu posso também pedir para ela resumir, e ela vai dizer ali, eu vou ter acesso ao que é a mesa com pessoas sentadas à volta. Talvez a IA vai pegar o tema central ali da jornada, mas vai deixar muitas lacunas, muitas questões em aberto, né, e que o leitor não terá, e ele talvez vai ficar ali confiando ou observando apenas, né, o que a ferramenta automática lhe sugeriu ou lhe disse. Então esse é só um dos exemplos. Além disso, quando a gente fala em resumir um texto, os textos são produzidos por pessoas com as mais diversas linguagens, as mais diferentes realidades linguísticas, com as suas nuances e com as suas diferenças. O risco desses resumos, ou mesmo do uso, eu tenho uma grande cautela e preocupação quando a gente pensa que a inteligência artificial ela é um modelo de linguagem, né? E até então nós humanos somos a única espécie que desenvolveu a linguagem, e o desenvolvimento da linguagem
é que possibilitou a gente chegar até aqui, ela também vai, às vezes, perder uma nuance ou outra no resumo de um texto, porque tem outro elemento importante. O leitor, ao dar sentido ao texto, o leitor, ao completar esse texto, ele precisa compartilhar. Tem dois elementos, tem esse termo, inclusive, eu acho bem legal, porque ele é um termo simples, mas você pode compreender ele, que é o conhecimento compartilhado, né? Ele é fundamental na compreensão e na construção do entendimento textual. Então, se alguém, por exemplo, eu que sou aqui do Rio Grande do Sul, dizer me caiu os butiá do bolso, é provável que todo mundo aqui pela volta vai entender o que eu estou dizendo. Mas alguém de outra realidade linguística terá dificuldades por falta desse conhecimento compartilhado, e às vezes uma inteligência artificial ou às vezes mesmo uma ferramenta automática pode passar ao vento essas pequenas nuances linguísticas e também fazer a partir da forma resumida de que eu não capte toda a essência deste ou daquele texto. Essas são algumas das preocupações iniciais e daquilo que considero um erro, esse uso que se procura evitar algo básico, né? Nós aprendemos de alguma forma trabalhando. A aprendizagem ela não é um processo como no Matrix. Se alguém olhou Matrix, por exemplo, vai lembrar que o Neo, quando sai da Matrix, o cérebro dele é bombardeado com qualquer informação e ele aprende a pilotar um helicóptero, né, simplesmente porque aquela informação chegou ao seu cérebro como uma máquina. A gente sabe que a realidade da aprendizagem humana é totalmente distinta e diferente disso. Então a gente pegar simplesmente o resumo e não passar pelo todo o processo da nuance, da leitura, e não termos a condição de nós colocarmos sentido naquele texto, é extremamente complicado. Porque mais do que ler um texto, nós somos a todo momento chamados a interpretar os textos. E aí, se a gente já tem toda uma base da teoria linguística que nos mostra, a teoria linguística nos deixa claro que o leitor é um participante ativo e importante do texto, que o leitor vai colocar a tampa da panela de um enunciado, é o leitor que vai definir o que está ali ou vai construir a sua compreensão, mesmo errônea, porque o leitor nem sempre estará correto, né? Eu sempre gosto de citar as diferentes leituras de 1984 do George Orwell, que tem aquelas totalmente incorretas e tem aquelas antagônicas que se fazem da leitura da obra do livro, e com algum sentido, inclusive, né? Então o leitor vai colocar a tampa da panela na questão da interpretação, é ele que vai fechar essa interpretação, de modo que um resumo pronto, feito por uma ferramenta automática, vai te dar algo vazio. Ele não vai, inclusive, trabalhar no processo de memorização, porque você já resumiu, pulou etapas talvez importantes daquele processo, né? Vai deixar de fora um monte de coisa, de significados que você poderia pegar no meio do texto, e você vai precisar confiar num resumo externo. Tudo bem, não é tanto diferente às vezes do que a gente faz quando a gente lê um livro didático ou lê um artigo de um autor comentando o autor, mas vejamos, mesmo nesse processo, quando a gente pega um autor comentando o outro autor, nós estamos construindo certa relação de confiança, confiando na leitura daquele leitor que faz a mediação e a ponte do caminho. Ainda assim, é um tanto quanto diferente o processo de resumir automaticamente. Então, o vídeo está até se estendendo, assim, porque eu gosto de falar. Vejamos, problema linguístico. Primeiro ponto, o leitor confere a relevância ao leitor que traz o significado final ao enunciado de um texto. A gente acordando a partir disso, a gente vai lembrar outros elementos da linguística textual, do compartilhamento de mundo, da questão das ideias, da polifonia, dos intertextos que existem na leitura de enunciado, e a gente pode trazer para isso também as contribuições da literatura quando pensa a estética da recepção, quando pensa o papel do leitor na compreensão e na leitura de uma obra literária, ou mesmo pensando lá no texto canônico, tem um cara chamado Roland Barthes que vai falar sobre a morte do autor e que vai que era um linguista também, né, além de um teórico literário, ele vai demonstrar essa limitação do autor. O Barthes vai mostrar que o autor ele vai até certo ponto, porque as significações finais serão do leitor, e vai propor essa morte do autor. Então até aí a gente tem
questões interessantes. A gente também pode pensar numa teoria literária que pende muito da filosofia, e tem uma obra que eu acho sensacional para quem procura compreender e conhecer um pouco mais desses aspectos, os aspectos da crítica, que é o Céu e Inferno, do Alfredo Bozzi. O Bozzi era alguém que pesquisou muito sobre literatura brasileira, e ele tinha esta hermenêutica, né? Ele tinha uma pesquisa, uma literatura, uma teoria um tanto mais próxima da hermenêutica, e nesse Céu e Inferno, que ele vai discutir as questões da crítica literária, ele inclusive tem um capítulo que é muito interessante sobre a diferença da leitura e da interpretação, né? Porque a leitura básica é a gente decodificar aquele código, aquelas letrinhas escritas lá, e a leitura ela é um processo vazio, na verdade. Se você conceber bem, o processo de ler, eu li que estão vendendo produtos aliás, temos um bom exemplo assim: eu passo por uma loja, ela está meio abandonada, ela está meio jogada às traças, mas tem lá promoção, tudo em 10 vezes sem juros. A leitura fria vai me demonstrar isso, de que está ocorrendo uma promoção lá. A minha compreensão, a minha interpretação de contexto pode observar todo o seu entorno, a faixa, a necessidade de vender a esse prazo ou liquidando os estoques, de pensar que aquela empresa está necessitando ou precisando de recursos, e inclusive posso julgar que ela está entrando na falência. Então, esses são alguns dos exemplos. Assim como o exemplo da imagem do cartoon que eu compartilhei nesse vídeo, em que eu posso fazer uma leitura, uma relação de todos aqueles personagens e o seu envolvimento com a maçã. Eu posso trazer isso para vocês, eu posso escrever 5, 6 páginas a respeito desses processos históricos, de como a maçã se conecta em cada uma dessas histórias e de como ela faz parte da nossa própria mitologia humana. E o leitor, ele é uma parte ativa tão importante, tão significativa, que inclusive a partir daquela imagem o leitor pode construir novas visões e novas loucuras, entre aspas, vamos colocar assim, porque ele pode teorizar. Inclusive, um leitor pode pegar aquelas imagens, conhecendo as suas referências, e criar uma fantástica e inesquecível teoria da conspiração, onde tudo passa através da maçã, e que teria uma sociedade de macieiros que pretendem dominar o mundo. Tudo isso a linguagem nos permita, desde que eu faça o processo, desde que eu faça a minha leitura e a construção da minha aprendizagem e entendimento a partir daquilo que eu já tenho. Então a teoria linguística nos mostra isso. Esse Céu e Inferno do Bozzi é uma boa leitura para você dar uma olhada, se procura por um aspecto digamos assim, de teórico, né, um aspecto de teoria. Também é fundamental, se você conhecer um pouco estudos como Jenny Orlandi, que vai falar da análise do discurso, ou também de autores da linguística textual, também ajuda você a construir essa compreensão, porque é um grande erro e um grande problema hoje. Cada vez mais os estudantes, dentro de um ganho de tempo, dentro de um ganho, e não estou falando só de ensino médio ou ensino fundamental, especialmente nas universidades, nós temos visto muito disso, né, do estudante querendo cortar aquela parte essencial da construção da sua aprendizagem, que é o processo da leitura. Então, cada vez mais a gente encontra posts, geralmente patrocinados, vendendo as ideias dessas ferramentas, que vão desde o resumo, desde a preparação, e culminam também na escrita automática dos textos. Aliás, até porque nesse sentido é totalmente coerente, né? Porque se o camarada deixa de ler e se torna incapaz do processo da leitura e do entendimento da linguagem, ele também terá dificuldades no processo da escrita e no desenvolvimento da ideia, e ele vai precisar que uma ferramenta automática faça isso para ele. Então, eu não considero que isso é evitar o trabalho chato, o trabalho lamurioso, o trabalho mais burocrático. Não, isso é a essência da aprendizagem, isso é a essência do conhecimento e do conhecimento pessoal e individual. Quando eu terceirizo isso, quando eu deixo para uma ferramenta automática, certamente eu estou perdendo alguma coisa, e aqui nesse caso desconsiderando questões importantes da linguagem e dos estudos linguísticos. E como demonstração prática para vocês, eu até pensei que essa ideia vem há algum tempo que eu venho pensando em conversar e tratar disso, porque isso é uma realidade que a gente encontra muito forte hoje dentro da escola, dentro da universidade, cada vez mais esta fuga do trabalho, que seria
Aliás, para mim, um dos momentos mais assustadores que eu tenho enquanto a minha realidade de professor, que já tive alunos incomodados e que se queixaram que não queriam pensar ou que eu estava cobrando que pensassem. E isso é uma questão extremamente delicada do nosso processo de evolução humana mesmo, assim, quando a gente abdicar desse processo. Mas eu queria compartilhar, antes de finalizar o vídeo com vocês, um exemplo prático de como esse processo de pedir para uma ferramenta automática ou pedir para uma IA fazer o resumo da obra pode fazer com que eu perca questões importantes e que eu acabe não construindo a minha própria compreensão e, o pior, a minha autonomia intelectual. Porque essa é uma questão delicada de se fazer. Muitas pessoas falam em liberdade, muitas pessoas falam em liberdade de pensamento, muitas pessoas falam isso e aquilo, mas acabam, na prática, abrindo mão da própria autonomia intelectual em detrimento de um trabalho a mais, ou de uma dificuldade a mais, ou de processos que são naturais, como o processo da leitura. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um exemplo prático, então, de como o processo da leitura e como isso pode se perder caso eu abdicasse ou terceirizasse para uma inteligência artificial ou mesmo uma ferramenta automática de resumo da obra. Estava lendo este livro aqui da Cat Buchanan, que é um livro que vai falar sobre toda a evolução humana a partir de uma lógica mais feminina. E lá, dentro de um capítulo, ela vai discutir justamente esse papel da linguagem nesse processo. E eu poderia fazer isso, digamos, não é um livro da minha área de estudos, porque eu pesquiso literatura, a minha tese de doutorado é toda outra, mas eu continuo lendo outras coisas. Então não tem nada a ver com o meu estudo, né? Mas digamos que fosse o meu estudo, fosse a minha área. E digamos que o capítulo específico da linguagem, eu fosse desenvolver um trabalho para a universidade, do que ela aborda sobre a linguagem, e pedisse para resumir aquele capítulo. O capítulo seria resumido no seu bom tom lá, e o resumo, a inteligência artificial ia colocar em determinado momento que a autora parte de que a Eva originária da linguagem humana estaria ali situada provavelmente nos Homo sapiens, tudo bem, ok, teria este resumo pronto ali, eu leria esse resumo e ficaria pensando, bacana, ok, é isso que está ali, a linguagem surgiu com os Homo sapiens, tudo bem, não tem mais do que eu pensar no assunto, a ferramenta me resumiu, agora eu vou tirar 10 na prova, agora eu vou saber tudo, vou até escrever um artigo. Ok, é o que muitas vezes acontece e o que o pessoal faz quando utiliza essas ferramentas. Entretanto, quando a gente pensa a posição ativa do leitor e do leitor, colocar sentido na sua leitura da sua obra, e quando o leitor colocar questionamentos na leitura da obra, vai justamente no processo que eu, inclusive, tinha lido esta outra obra aqui, do Daniel Everett, e que vai também discutir as origens da linguagem. Eu poderia, inclusive, antes ter feito um processo de resumo do Everett, eu poderia ter feito, ou não ter feito isso, ou desconhecer. Se eu desconhecesse essa obra, aliás, aí o exemplo quando a gente coloca sentido, se eu desconhecesse essa obra, eu compraria aqui, e até porque é uma das ideias mais presentes de que a linguagem é algo que explode do nada a partir dos Homo sapiens, e ok, estava aqui, ia bancar o inteligentão e está falando por aí que desenvolvemos a linguagem com os Homo sapiens. A partir dessa leitura dessa obra, eu já tenho condições, ela diz isto no livro, mas o Everett vai defender, por exemplo, que a linguagem ela é um longo processo de evolução e desenvolvimento e que nós já teríamos indícios dessa linguagem lá com o Homo erectus, que conviveu um pedacinho com os sapiens e que também tem antes dele. E é aí que surge a posição do leitor. O que é a posição do leitor? O que é a aprendizagem e o conhecimento e a construção da sua autonomia intelectual? Ela se dá justamente no fato que eu leio esta obra e a partir dessas duas leituras eu começo a considerar e construir o meu próprio pensamento a partir daquela teoria ou daquele pensamento que eu acho mais crível ou plausível, ou daqueles argumentos que eu vou selecionando para chegar e tirar a minha posição inicial. E certamente se eu tivesse resumido esta e esta obra, eu perderia pontos pelo caminho e poderia ficar perdidaço. Isso sem falar na questão do não exercício do cérebro, da questão
da não realização de sinapses, né? Porque o processo de leitura, ele pode parecer simples, mas no que você está lendo, e no que você está lendo um livro, milhões de coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, especialmente dentro daquela máquina mais importante do corpo humano, que é o cérebro, e nós temos outros vários estudos que demonstram isso. Por essas e por outras razões é que eu considero extremamente enganoso e uma péssima ideia, não só para a aprendizagem humana, mas para a própria evolução da nossa espécie, da nossa compreensão de mundo, ou para a riqueza da nossa autonomia intelectual, o uso tão disseminado que estamos encontrando dessas ferramentas automáticas de resumo. Essas ferramentas automáticas que nos entregam pronto. E quando a gente pensa especialmente na questão das IAs, ainda há um problema maior, que é a uniformidade do pensamento, né, que se torna tudo igual, inclusive a própria sintaxe dessa linguagem muito, não vou dizer padrão, mas muito, além de genérica, muito igual, né, que perde as nuances da linguagem, e a linguagem tem uma série de nuances na sua construção. Enfim, tudo isso me faz crer que é um péssimo, é uma péssima ideia, uma péssima escolha esse processo da gente deixar para resumir todas essas imagens, para resumir todos esses trabalhos, esses textos. Para que eu vou olhar um vídeo, por exemplo? Há ferramentas que resumem todos os vídeos que tem no YouTube, e colocando isso, veja a que ponto nós chegamos da nossa humanidade, da nossa incapacidade, da nossa impaciência de acessar um canal, acessar algo e não querer assistir até o final, ou achar que resumir aquilo, pedir para uma ferramenta, vai ser a mesma coisa do que eu olhar, do que eu ver os meus engasgamentos aqui durante o vídeo, do que eu ver aquelas pequenas coisinhas que eu vou desconsiderar no resumo, porque o leitor tem que ser o responsável por escolher. A liberdade está em você escolher aquilo que naquele texto, naquele material, você considera importante para você e para a construção do seu pensamento, para a construção do seu saber. Então, acho e considero, e a teoria, os estudos da linguagem, os estudos linguísticos demonstram isso, os estudos da literatura demonstram isso, né? Que é uma péssima ideia a gente abdicar do processo em razão de tempo, né? Ler um livro, de fato, leva algum tempo, ler uma obra, um artigo leva algum tempo, mas não é nada saudável, nem para o nosso cérebro, nem para as nossas sinapses, e muito menos para um conhecimento intelectual mais aprofundado, a gente abdicar e partir para esses resumos genéricos e às vezes complicados dessas ferramentas automáticas e dessas inteligências artificiais, que eles vão melhorar, obviamente, mas vejam só, você está se colocando num papel de dependência, você está se colocando num papel de subserviência intelectual a uma nova espécie que está surgindo, ou a uma nova ferramenta, porque você está se declarando incapaz de ler um texto e entendê-lo. Eu acho extremamente assustador quando o indivíduo olha para uma página, sejam de 2, 3 páginas, seja de 1000, e diga, eu sou incapaz, eu não consigo ler, ou eu não quero, eu não tenho tempo. Isto fala muito dos problemas que a gente vai enfrentar pela frente, que a gente já enfrenta por agora. Enfim, falei muita bobagem, falei muita coisa que você desconhecia ou não concorda, coloque aí nos comentários. Deixe aqui o seu comentário, fale o que você acha do vídeo, se você concorda, discorda, se você utiliza essas ferramentas, né, ou se você acha que sim, elas em algum momento podem servir para alguma coisa, ou se você também acha que o caminho é sempre às vezes um pouco mais longo para a aprendizagem humana. Deixa aí, deixa o seu like, o seu joinha, até a próxima, um grande abraço.